Olá, tudo bem? Meu nome é Luan Ângelo, sou apresentador do programa Mulher no Centro, que busca trazer informações relevantes sobre o combate à violência doméstica, além de comunicar como são feitas as denúncias, indicar quem você deva procurar e mostrar que você não está sozinha nesta luta. Para o nosso primeiro programa, a entrevistada é superintendente da Superintendência de Prevenção à Violência de Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, SPREV, admitida pela Polícia Militar aos 20 anos de idade, Danice Santiago Santos do Rosário, mais conhecida como Major Danice, formada nos cursos de Segurança Pública, Psicologia, Gestão em Direitos Humanos, mestre em Desenvolvimento e Gestão Social, e doutoranda no Núcleo de Estudo Interdisciplinar sobre a Mulher, idealizadora e cofundadora e comandante da Ronda Maria da Penha do Centro Maria Filipa. Super premiada, viu? Comenda Maria Quitéria em 2018, primeira vencedora do Prêmio Práticas Inovadoras de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017. Eu só botei esses dois que são os mais atuais, mas tem muito mais, viu? Major Danice, seja bem-vinda. Olá, Luan, eu que agradeço, né? Muito embora pareça ter tantas questões aí no nosso currículo, tem duas que eu mais gosto, que uma você disse que essa é da primeira turma de mulheres que entrou na Polícia Militar, e a outra é de ser mãe de João Paulo, né? Um jovem garoto de 19, quase 20 anos, que alega meus dias. Major, você é uma lenda aqui no Estado pelo enfrentamento à violência doméstica. E a gente sabe que a comunicação brasileira tem um grande defeito de não fazer a prevenção, vamos dizer, de ajudar muitas mulheres, trazer essa informação, já que somos uma prestação de serviço para esta sociedade. E aí a primeira pergunta é: a violência doméstica é um mal que vem afligindo diversas mulheres durante muitos séculos. O que é preciso para coibir e conscientizar homens e mulheres que todas as mulheres merecem respeito? Bom, para começar, deixa eu te parabenizar pela iniciativa de um programa como esse, de um bate-papo como esse, porque quanto mais a gente conversa sobre esse assunto, mais a mulher que está lá na ponta, sem informação, sem entender o que está se passando, com ela, inclusive, né, ela vai se aprofundar, se fortalecer e seguir. Como você disse, este é um problema que nos acompanha há séculos. É um problema social, é uma demanda extremamente perversa que a cultura, né, impôs a nós mulheres, mas não afeta exclusivamente as mulheres. Isso afeta as famílias, seja lá qual for a sua formação, isso afeta a sociedade em um lugar singular, afeta a saúde pública, enfim. E quando você me pergunta como é que a gente pode fazer, o que a gente pode construir, eu só tenho em mente, eu só fixo, né, sobre isso, que nós precisamos modificar essa cultura. Nós precisamos ressignificar a forma como todos e todas observam para esse fenômeno, tratam este fenômeno, sabe, e o solucionam. Então, isso se faz com o quê? Com educação. Daí que eu retorno a importância de programas como esses estarem debatendo esses temas. A gente está falando de educação, que está lá na Lei Maria da Penha, não é nada novo, a gente sabe exatamente o papel da educação nas nossas vidas. Então, a gente está falando de educação, do ensino do pré-escolar, Fundamental 1, 2, ensino médio, cursos de graduação, de pós-graduação, de especialização, de pós-especialização. Nós precisamos estar dialogando com isso a todo tempo, transversalizar esse tema. Mas também falar fora das cadeiras escolares, fora dos currículos escolares. Falar em nossas casas, isso virou um tabu. As pessoas, quando assistem uma TV e veem lá algum processo de violência doméstica, simplesmente não pautam isso junto às suas famílias. Normalizam a ocorrência. Então, a saída é modificar essa cultura através do diálogo e da educação. Major, quais são os primeiros sinais desse ciclo de violência? A Lei Maria da Penha ela vai nos dizer que existem 5 tipos de violência. Física, essa que todo mundo recrimina, que a gente olha, vê a mulher machucada, vê imagens machucada e repugna. Essa daí está tranquila. A moral, que está relacionada à calúnia, injúria e difamação. Aquele cara que fica no bar, fica no baba, quando a mulher passa, quando a namorada, esposa, enfim, passa, fala, tá vendo ali? Tá bonita assim porque é uma ladrona, pega meu dinheiro todo, acaba com minhas coisas. Tudo relacionado à calúnia, injúria e difamação. Tá me traindo. Aquilo ali está me traindo. Então, assim, tudo relacionado à calúnia, injúria, difamação, violência moral. Patrimonial.
rasgar documentos, quebrar celular, quebrar móveis, eletrodomésticos, reter o salário ou o dinheiro dessa mulher, cartão de crédito, o cartão de Bolsa Família, passar sob controle seu as finanças da mulher, violência patrimonial, violência sexual quando essa mulher é obrigada a ter relações sexuais, quando esta mulher ela é de alguma sorte, de alguma maneira, proibida de usar remédio contraceptivo, violência sexual, física, moral, patrimonial, sexual, tranquilo. Nós conseguimos enxergar isso nas nossas relações. Mas, para mim, e aí respondendo a sua pergunta, é nesse quinto tipo de violência que está o nosso maior problema, que é a violência psicológica. E essa violência psicológica começa no namoro, talvez no primeiro dia, quando a mulher veste uma roupa e o homem olha feio assim, mandando tirar, quando manda ela calar a boca, quando diz que ela só fala besteira, cala essa boca, só fala besteira, você não fala nada que preste. Eu vou te apresentar a minha família. Você chegar lá falando essas besteira, minha filha, pintei esse cabelo, vai para onde com esse cabelo? Esse batom de mulher que se valoriza, não é não. Esse perfume, minha filha, você tem que trocar perfume. Tudo relacionado a controle, humilhação, tudo relacionado a chantagem, tudo isso se constitui em violência psicológica. E por que eu lhe digo, respondendo a sua pergunta, que é este o ponto principal que nós temos que estar atentas? Porque as violências, elas não iniciam pela física. Elas são uma construção de controle, humilhação, dominação. Até esta mulher está fragilizada a tal ponto e crendo psicologicamente nessa sua dependência àquele parceiro, que chega um momento que a violência física é só o estalo, a coroação. O ciclo da violência, ele é extremamente perverso porque ele deixa essa mulher neste embaraço. Este é o homem que eu amo, que eu escolhi para viver, este é o homem que eu estou me apaixonando, que eu comecei um relacionamento que eu queria há um tempo, e que ele agride, pede desculpas, diz que ama, volta a agredir. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, diz que uma mulher, para romper o ciclo da violência e denunciar e falar sobre uma agressão, ela já viveu, em média, 7 violências anteriores. Sabe o que é que isso significa, Luan, e todo mundo que vai assistir esse programa conosco? Que nunca foi a primeira vez. Nunca esta mulher, no primeiro momento que recebeu essa violência, seja lá qual for o tipo, vai chegar e vai falar: o meu companheiro, o meu namorado, enfim, este homem me agrediu. Por isso que é muito importante a gente começar a prestar atenção na gente. A minha dica é: ouça o seu corpo. O corpo da gente fala com a gente sempre. Sabe? Quando a gente está com febre, quando a gente está doente, acusa logo uma febre, uma dor de cabeça, é o corpo avisando: ó, tem alguma coisa errada aqui dentro de mim. Então, quando você, por exemplo, recebeu uma mensagem no aplicativo, quando você recebeu uma ligação do seu companheiro, e a sensação que você tiver não for de felicidade, quando ele tocar e você olhar o nome dele, dá aquele frio na barriga, e você vai ter que mentir onde você está, o que você está fazendo, com quem você está, com o que você está vestida, tem alguma coisa errada. Então, nesse momento, pare, converse com ele, fala para ele: ó, tem alguma coisa que está fazendo comigo que não está bom, que está me deixando nervosa. Eu acho que é melhor a gente mudar um pouquinho a forma que a gente está se relacionando, porque isso não está bom. Pronto, é o primeiro ponto que você tem que fazer. Se nada disso der certo, eu ainda sugiro você pensar mais em si, proteger a sua vida, proteger o que você acredita, proteger esse dom da gente, que eu sempre brinco, né, de que a vida é um sopro, esse dom da gente, né, que é viver, que é estar aqui, né, e a partir daí você entender que a gente não precisa ter alguém, a gente só precisa ter a nós mesmos, estarmos felizes conosco. Major, esse tipo de violência também pode gerar de relacionamentos homoafetivos? Olha, esta é uma das grandes inovações da Lei Maria da Penha. E para te responder isso, já vou fazer uma explicação geral. Meu filho disse, Luan, que não gostava de perguntar uma coisa para mim, não, porque eu vou lá na pré-história para poder a pessoa entender. Quem é que pode ser o agressor da lei, na Lei Maria da Penha? Quem é que pode ser o réu ou ré na Lei Maria da Penha? A lei é de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Primeiro ponto, a vítima sempre será uma mulher. Sempre. Uma mulher social, uma mulher biológica. Então, as mulheres trans são protegidas pela lei. Mas, não existe a lei João da Lenha, não? Não. O homem que for agredido, né, em casos similares ao caso da Lei Maria da Penha, este homem, que toda e qualquer violência ela é incorreta, ela não deve acontecer. Então, se por acaso um homem for agredido, ele procura a delegacia comum e faz o registro da sua queixa de acordo com o Código Penal. Agressão, ameaça, lesão corporal, enfim. Tudo que lá estiver posto, de acordo com o Código Penal, mas não será protegido pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só protege mulheres, inclusive as mulheres trans. Para ser o agressor ou a agressora, nós temos duas possibilidades. Primeiro, quando a gente pensar em violência familiar, a gente está falando no vínculo genético e no vínculo de relação íntima de afeto. No vínculo genético, pai, mãe, tio, tia, primo, prima, irmão, irmã, sobrinho, sobrinha, avô, avó, neto, neta. Relação íntima de afeto, um marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, noivo, ex-noivo, tudo que tem relação íntima de afeto. Mas também tem uma inovação da lei que a mulher homoafetiva, a mulher, o casal lésbico, que porventura tenha um dos tipos de violência doméstica, de uma contra a outra, também é protegida pela Lei Maria da Penha. Então, essa mulher, se for agredida de forma doméstica ou familiar, independente da orientação sexual, ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Quando a gente falar em violência doméstica, a gente vai falar na casa, ela acontecer dentro da casa. Então, é importante entender que uma empregada doméstica que for agredida pelo seu patrão ou pela sua patroa dentro da casa, ela também é protegida pela Lei Maria da Penha. Se você, Luan, morasse comigo na mesma casa, nós somos irmãos. Nós não somos irmãos, nós não somos parentes, nós não somos namorados. Nós somos dois amigos que resolvemos alugar um apartamento juntos. E se dentro desta casa, quando a gente estiver lá, tiver uma discussão, eu sei que você não fará isso, que você é um menino muito, 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 muito bem. Mas dentro dessa discussão, se acontecer de você me agredir dentro de casa, nós não somos namorados, nós não somos parentes, nós só moramos juntos, né, para economizar, porque dá muito caro alugar um apartamento. Mas se você me agredir, Lei Maria da Penha também, ok? Então, respondendo a sua pergunta, depois de dar esse breve histórico, um casal homoafetivo feminino também é protegido e alcançado pela Lei Maria da Penha. Mas, já vou fazer uma pergunta mais pessoal, né? Como é que você se sente ao ouvir um relato de uma vítima contando que foi agredida ou de mais um caso de feminicídio? Como é que essa notícia que, infelizmente, no Brasil é cotidiano, chega para você? Qual é o seu sentimento? Essa é uma pergunta que sempre me fazem quando eu estou em palestras ou qualquer outra atividade. Né? Você me pergunta qual foi o caso, qual foi a ocorrência que eu me deparei, que eu mais senti, que mais me tocou. E eu sempre respondo que são todas. Cada dor de uma mulher, ela simboliza um conjunto de histórias e vivências daquela mulher. Então, nós temos que tratar todas as dores como se fossem dores mesmo, que impactam e paralisam aquela mulher. Há quem pense assim, mas foi só uma ameaça. Alguém fala, mas só isso que ele fez? Não. Aquilo tocou aquela mulher numa dimensão muito grande. Mas quando você fala de um feminicídio, eu tenho para mim muito forte a ideia de que nós mulheres somos um mosaico, né? Por conta de todo esse machismo, desse patriarcado, dessa pressão sociocultural que vivemos, é entender que quando uma mulher é morta, todas as outras o são. Quando a gente está vendo uma vizinha da gente que foi morta e aquele homem fugiu, ou ele não teve, esse processo não teve a celeridade que a gente imaginava, porque aquela mulher foi agredida, chamou a polícia veio, prendeu o homem, no outro dia o homem estava liberado, né? Nós mulheres sentimos que não adianta nada, não é para a gente confiar, porque não vai adiantar nada a denúncia. Então, quando uma mulher é morta, um pedaço meu vai junto com aquela mulher. É claro que a gente poderia pensar em ter um sentimento de impotência, um sentimento paralisante, mas eu não faço isso.
A cada relato, a cada história que eu escuto, infelizmente também a cada feminicídio, o meu desejo, a minha força, sabe, é de trabalhar para que nenhuma outra sinta ou passe por aquilo. Então, eu coloco toda a minha força, tudo que eu aprendi até aqui, toda a minha energia para construir sempre um hoje diferente para todas as mulheres. Né? Então, eu pauto isso na minha atuação profissional, eu pauto isso na minha atuação pessoal. Eu faço um percurso, um caminho para que nenhuma outra mulher, né, tenha que sofrer uma nova violência, e muito menos, em absoluto, nenhuma outra mulher seja vitimada por essa violência que é tão perversa e que, infelizmente, a sociedade ainda autoriza que aconteça. Major, eu vou trazer para o meu lado da comunicação. Os jornais brasileiros falam muito sobre feminicídio, não só brasileiro, boto nacional, mas também trago para o baiano. Passam 2 ou 3 dias repercutindo esses casos, porém, depois caem no esquecimento. Você sente falta do apoio das mídias tradicionais espalharem mais informações sobre redes de acolhimentos e serviços de combate à violência? Sinto falta dessas mídias tratarem essa temática com respeito e dedicação que elas precisam. Porque, para além de você noticiar um feminicídio, você precisa estar noticiando as soluções, você precisa estar pautando as ações que possam fortalecer aquela mulher. Então, não adianta você trazer um caso tão doloroso como feminicídio e não mostrar lá na ponta para aquelas pessoas, a solução daquele caso, não mostrar lá na ponta para aquelas meninas que estão assistindo, para aqueles rapazes que estão assistindo, para a geração que está vindo, ou para aquele agressor que está ali pensando em matar a sua mulher também, que existe punição, que existe ação, que existe política pública. Porque, senão, quando você noticia o feminicídio, você está pontuando ali também, e mais fortemente, mais um controle para as mulheres que estão sofrendo violência. Porque elas vão ficar falando, poxa, mais uma mulher foi morta, então eu posso ser a próxima, então eu vou parar de tentar fugir desse relacionamento, vou fazer tudo o que ele quer, vou aceitar a violência, porque eu não quero morrer e deixar meus filhos aqui. A mídia, ela precisa continuar, sim, divulgando feminicídio, mas, para além disso, a solução desse feminicídio, para além disso, toda a rede que está aí de proteção a essa mulher precisa ser fortalecida e não pautar, por exemplo, a Ronda Maria da Penha, ações de DEAN, centro de referência, ações de organizações não governamentais, organizações sociais, apenas quando esses feminicídios aconteçam. Então, esses grandes canais jornalísticos, esses grandes canais, sabe, de entretenimento, precisam pontuar o enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher em caráter educativo, proativo, preventivo. A gente não pode assistir uma novela, por exemplo, que a menina no primeiro dia começa a apanhar e só no penúltimo capítulo que esse cara é responsabilizado. Né? Então, você passa 6 meses assistindo uma novela, para as pessoas que gostam e assistem, vendo essa mulher ser violentada. E no penúltimo capítulo que o homem vai ser responsabilizado. Então, a gente precisa aproveitar esses canais também, de mídia jornalística, mas também de mídia de entretenimento, para mostrar o passo a passo à mulher, essa mulher ganhar força e seguir. Mas nós sabemos que as marcas da violência ficam durante anos. Qual a importância da rede de acolhimento? Fundamental. Tanto essa rede institucional, fomentada pelo poder público, quanto da sociedade civil, mas, em específico, a rede social dessa mulher. Essa mulher que decide denunciar, ela precisa ter uma rede social que a acolha, que sinalize para ela que ela está no caminho certo, que a decisão dela vai ser apoiada. A gente tem muito relato, Luan, de mulheres que, quando decidem denunciar, recebem da sua própria família, né, atos de censura à denúncia. Eu já acompanhei mulheres que a mãe a criticava veementemente porque ela denunciou a violência que sofreu. Então, a rede de acolhimento ela é imprescindível, tanto a rede de atenção como a rede de enfrentamento, que são as redes que estão aí pelo poder público, que permeiam pelo poder público, mas, em específico, essa rede social, a rede pessoal da mulher. E a rede de acolhimento tem uma grande importância também para esse combate, né? Para ajudar essas mulheres a se recuperarem. Olha, a gente tem 2 grandes redes. A rede de atendimento, que são as redes que fazem esse atendimento à mulher, que está ligada à saúde,
ao serviço social, que está ligado à segurança pública, que está ligado ao sistema judiciário. Essa é a rede de atendimento. E nós vamos ter uma rede de enfrentamento. Essa rede de enfrentamento é a rede de atendimento, todos os órgãos que eu falei aqui, saúde, educação, sistema de segurança pública, sistema judicial, todos esses órgãos, e também essa rede social. Então, eu vou extravasar a rede de atendimento, incluindo a grande mídia, incluindo organizações não governamentais, incluindo a sociedade civil não organizada. Então, nós temos duas redes, uma está contida na outra. Essas duas redes, elas são importantes e eu avalio que, em alguns espaços, elas são a principal causa de lentidão na decisão da mulher em denunciar, porque algumas cidades, alguns espaços, elas não possuem, esses espaços não possuem uma rede sólida. Não tem CREAS, não tem centro de referência, não tem DEAN, não tem uma vara-crime, ou muito menos uma vara de enfrentamento à violência contra a mulher. Não existe um Ministério Público, não existe Defensoria Pública. Então, essa mulher, quando ela se vê violentada e ela quer procurar ajuda, ela não tem onde procurar, não tem a quem recorrer. Então, o fortalecimento da rede de atendimento e a rede de enfrentamento são imprescindíveis para que essa mulher decida denunciar e para que este agressor entenda que não deve ser um violentador. Mas a partir da Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, medidas passaram a ser tomadas para auxiliar diversas vítimas. Mulheres também passaram a trabalhar no combate a essa pandemia. Mas ainda falta mais mulheres no judiciário para punir os agressores? Não, essa não é um lugar só de mulheres, né? Parece até que a gente quer fazer um cluster, nézinho, porque só quem combate a violência doméstica são mulheres. Não, esse é um problema social, como a gente começou conversando. Isso é um problema social, se está em toda a sociedade, a gente tem que unir homens e mulheres para esse embate. Então, que a gente precisa de uma maior sensibilização do judiciário, o entendimento dessa problemática social, o entendimento, né, do que está acontecendo, junto a essa destruição, na verdade, da nossa sociedade, a destruição que ela por dentro. A gente está vivendo um processo pandêmico, um processo grave, né, mas existe uma pandemia que já matou tantas e tantas mulheres, que precisa também ser combatida veementemente, que é o machismo. Então, isso a gente tem que fazer com homens e com mulheres. Não é um lugar, não é um espaço nosso apenas. A gente vai fortalecer essas mulheres, empoderar essas mulheres, e deixá-las conscientes dos seus direitos, mas também nós precisamos fazer com que esses homens modifiquem seus comportamentos, entendam que essa é uma luta social, entendam que a gente precisa mudar essa história. Major, quero te agradecer. Muito obrigado por ceder um tempinho seu para poder me ajudar. Não só me ajudar, né? Ajudar as pessoas que precisam ouvir essas suas palavras de apoio, de conforto. É imprescindível para a nossa sociedade. Muito obrigado. Que você continue dando orgulho para nosso estado, mais e mais como já é. Você é um exemplo na luta contra a violência doméstica, um exemplo na segurança pública daqui do nosso estado. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço uma oportunidade, né? E a gente termina como a gente começou, talvez, entendendo que são espaços como esses, ver um menino que está aí, né, um rapaz que está aí se formando, preocupado em pautar esses temas, que me dá ânimo de continuar e seguir. Então, é o caminho. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer juntos. Então, vamos seguir. Muito obrigado. E para vocês que estão nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar. Compartilhe para seus amigos e amigas. Leve essa mensagem para pessoas que necessitam. E nos ajude, que o trabalho é só feito com o apoio de vocês, viu? Muito obrigado.